Muito bem, pessoas, boa noite. Estou de volta aqui ao vivo pelo Facebook. A mesa vai balançar aqui, porque eu apoio aqui. Eu vou até balançar agora para você ver como é que é. Assim, beleza? Não se assustem, é normal, porque eu espero que ela não caia, né? Teófilo. Eu estou aqui com o Teófilo Arvelos. O Teófilo vai lançar em breve, ainda neste mês de novembro, o segundo livro dele, o livro Lágrima, está aqui. A gente vai falar do livro do Teófilo. A gente vai falar da literatura dele, do que ele tem escrito. E de antemão, eu confirmo, você pode participar aqui ao vivo, sinta-se à vontade para enviar perguntas para o Teófilo. E eu vou começar, Teófilo, antes de a gente falar de seu recente livro, Lágrima, que ainda não foi lançado e que será lançado em breve. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória de vida primeiro. Eu digo trajetória de vida porque eu sei que você morou boa parte da sua vida não aqui em Patos de Minas. Eu queria que você falasse desse período e, por fim, do seu interesse pelas letras, para a gente começar aqui o nosso bate-papo ao vivo. Teófilo, bem-vindo. Obrigado, Lívio. Boa noite, pessoal. Espero que gostem da transmissão. Eu sou o Teófilo Arvelos, eu nasci em Patos de Minas e sempre vivi em Patos de Minas, porém na zona rural do município até os meus 14 anos de idade. Eu vivi com os meus pais, não tenho irmãos, vivi na zona rural, até que ano passado eu me mudei para a área urbana, vivo atualmente com a minha avó e mudei para cá justamente para melhores condições de estudo. Atualmente eu estudo no IFTM e do ponto de vista da minha trajetória literária, eu sempre gostei muito de ler e de escrever também. Acredito que desde os meus 9 anos eu sempre tive um interesse muito grande em escrever. Eu tinha esse sonho de fazer um livro, de escrever um livro e de divulgar um pouco dos meus pensamentos, das minhas ideias. Uhum. Então eu creio que nasceu mais ou menos nesse período, entre 9 e 10 anos de idade, o meu interesse mais aprofundado na literatura. Você comentou, Teófilo, que não morava aqui, morava na zona rural, especificamente onde? A zona rural chama-se Boa Vista, a comunidade, é mais ou menos perto dos Vieiras, Alagoas, o povo mais conhece essas duas áreas, mais ou menos por ali. Eu estudei em Alagoas, numa escola chamada Abdias Caldeira Branche, muito boa a escola. Show de bola, Teófilo. Já estão por aqui conferindo a Kelly Cristina, a Gisele Brasileiro, também a Isabela Carolina e a Fabiana Gonçalves Melo. O pessoal que está conferindo, muito obrigado. Eu confirmo, você pode se sentir totalmente à vontade para enviar perguntas para o Teófilo Arvelos. Para a galera que é de Patos de Minas e para a galera que gosta de rádio, o Teófilo é filho do Dácio Arvelos. O Dácio foi locutor de rádio aqui em Patos durante muito tempo. Eu trabalhei com o seu pai no Sistema Clube de Rádio. Uhum. Na época ele era locutor da FM Liberdade e eu era locutor da 99 FM, da Rádio Clube FM. Então fui colega de trabalho do seu pai muitos anos e o seu pai, também os irmãos do seu pai, nós fomos vizinhos. Eles não moram mais aqui, né, no bairro em que eu moro, mas eu me lembro muito bem do seu pai, de brincar mesmo, brincadeira de menino com o seu pai. A gente brincou muito aqui na porta de casa. E também um dos seus tios, de que eu me lembro, é o também professor, eu digo também, Geraldo, né, porque eu sou professor, o Geraldo Arvelos. Teófilo, você mencionou que desde criança você despertou, ou você teve um interesse despertado pela literatura, pelas letras, e desde esse período você tem tentado escrever, ou a convivência com a escrita tem sido algo mais recente? Olha, desde aquele tempo, desde os 9 anos, eu comecei a escrever mesmo. Eu escrevia num computador que tinha lá em casa e eu tentei várias vezes na minha criancice escrever livros. Eu devo ter começado a escrever uns 15 livros. É um número considerável de obras não terminadas. Pois é. E por sorte eu guardei todos. Eu acho isso muito, muito importante. De vez em quando eu dou uma revisada para ver o que eu escrevia, o que eu pensava na época. E algumas ideias, alguns conceitos, algumas historinhas, eu reciclo elas até hoje, nas minhas crônicas, nos meus poemas, porque algumas ideias de fato são boas. Quando eu tinha 9 anos, eu comecei a escrever um livro, foi o único que deu mais ou menos certo desses, porque dentre essas 15, mais ou menos, eu começava a escrever umas 10 páginas, não gostava. Achava a história inconsistente, terminava.
Mas, só perguntando, tudo bem, nesse período você arriscou aí cerca de 15 livros, né, aproximadamente, mas de que gênero? Eu digo, era poesia, era romance, era crônica, era conto? Eu penso que você não se preocupava com isso na época, não, eu vou escrever uma crônica, eu vou escrever um conto, vou escrever uma poesia, um poema. Tudo bem, mas hoje, em retrospecto, quando você revê ou relê os textos, eles pertencem a que gênero ou gêneros? Era bem temática infanto-juvenil, então quase todos os textos são de fantasia, aventuras fantásticas. Em prosa? Exatamente, em prosa. Esse maior que eu comecei aos 9 anos, eu, entre aspas, concluí ele aos 10 anos e hoje, essa semana, eu estava revendo esse livro que eu escrevi e eu percebi que tinha exatas 200 páginas. Era muita coisa. É um livro imenso. Para os meus padrões, então, né, eu costumo dizer que se reunirem um dia tudo que eu escrevi no livro, dá um livro de umas 70 páginas, a minha obra completa. Tudo bem, Teófilo, você teve esses, eu não sei se eu chamaria de rompantes, infantis, já convivendo com o ato da escrita. Sim. E, paralelamente, como é que foi o ato da leitura? Tudo bem que o pessoal geralmente pensa que todo aquele que no começo da juventude ou no começo da idade adulta ou até na fase adulta começa a escrever, geralmente a ideia de que essa pessoa já era uma pessoa que lia na infância. Nem sempre é assim. Mas eu quero saber de você, como é que tem sido a sua convivência com a leitura desde essa época em que você esboçou os tais 15 livros? Dentro da minha família, acredito que quem é a minha inspiração do ponto de vista de leitura seja a minha avó, com quem eu moro atualmente. Ela é uma formidável leitora. Que legal. Sim, e na minha antiga escola havia uma biblioteca com vários volumes muito interessantes. Eram volumes quase todos bem antigos, mas a coleção que mais me fascinava era a coleção Vagalume. Eu lia vários livros da coleção Vagalume. Eu também gostava muito da Lígia Bojunga Nunes, com aqueles livros, A Casa Amarela, A Bolsa Amarela, A Casa da Madrinha. E foi com esses livros que eu despertei o gosto mesmo para a leitura. Muito bem, abrindo aqui um parêntese, você falando aí da coleção Vagalume, eu sei que ela vai ser ou foi reeditada como nova diagramação. Eu vi um dos livros, não quer dizer que assim, ele é da coleção Vagalume, mas não quer dizer que ele tenha sido lançado. Essa edição aqui eu vou me referir, não quer dizer que ele tenha sido lançado pela coleção Vagalume, mas um deles é o Éramos 6. Ele foi reeditado, uma capa primorosa. Fiquei até com vontade de reler. Devo até comprar essa nova edição. Então, para os saudosos da fantástica coleção Vagalume, ela vai ser, de repente até você esteja informado sobre isso, ela vai ser, até já foi relançada. Quem escreveu Éramos 6 é a Maria José Dupré. Sim. E o último livro que eu li é da Maria José Dupré, chamado Gina. É um bom livro. Eu gosto da escrita da Maria José Dupré. Ela é simples de se entender, é bem fluida. Então, eu acredito que até crianças conseguem ler de uma forma muito, muito bacana. Éramos 6 é um grande livro. Sem dúvida. Mandar aqui um alô para o Silvio Mendes, que também está ligado, e o Luiz Araújo, grande fotógrafo. Aí, Luiz, abraço, hein, cara? Eu estou aqui hoje com o Teófilo Arvelos, que em breve lança o livro Lágrima. A gente fala do lançamento do livro daqui a pouquinho. E você que está ligado, pode ficar à vontade para enviar perguntas para o Teófilo. Muito bem. Estou aqui com um exemplar, vou mostrar aqui. Antes de eu mostrar, vou voltar aqui para o programa, para que eu acompanhe aqui. Vou mostrar aqui, Lágrima, tapando aqui o nosso rosto, Teófilo. Tapar o meu rosto, você é o convidado, fica um tanto deselegante eu fazer assim. Pegar muito Como bem. Como está fazendo. Exatamente. Então eu vou fazer assim. Só que se eu fizer assim, eu não vejo o que eu estou fazendo ao certo, mas acho que está certo aí na tela para quem está vendo. Isso. Teófilo Arvelos, Lágrima, é o segundo livro publicado pelo Teófilo, provavelmente o 1033º escrito, mas é o segundo publicado. Sim, E mais um publicado pela Chiado Editora. Exatamente. Teófilo, eu queria que você dissesse aí para nós sobre o que é o livro Lágrima. Exato. O Lágrima é um livro de poesia. Ele reúne poemas, a maioria deles com um tom melancólico. Mas eu
preferi dar uma brincadeira linguística com essa palavra lágrima, porque lágrima também ela pode vir por felicidade, né? Por esperança, por alívio. Então há também poemas que trazem essa temática, não só de tristeza, de melancolia, mas também de amor, amor não correspondido, de esperança, de tristeza, de alegria. Então é isso tudo que eu resolvi selecionar nesses poemas. E ele funcionaria como uma espécie de continuidade do primeiro, assim diria, com respeito à temática, ou você lida com temáticas diferentes, ou aqui e ali as mesmas temáticas do seu primeiro livro estão presentes? É outro livro, de fato não é continuação. Entretanto, há pelo menos um poema que eu me recordo, que há um paralelo entre outro poema do primeiro livro. Neste segundo livro, ele se chama Perua 14. E no primeiro livro há um poema chamado Peru 14. Então aí traçou um paralelo, mas que eu me recordo agora é o único. Entendi. E Teófilo, eu vejo que você publica muito em redes sociais, você publica seu material, também compartilha material alheio. Com relação ao que você publica nas redes sociais, é intenção sua unir isso em livro no futuro, ou é o tipo da coisa que jamais passou pela sua cabeça? Até recentemente eu terminei uma grande escrita de minicontos. Eu comecei a escrever os minicontos no ano passado, reuni 365 minicontos. Com a intenção... Um conto por dia, em média. Exato, um conto por dia, em média. Com a ideia inicial de formar um livro com esses minicontos. Porém, assim que eu os acabei, eu fiz uma revisão dos primeiros e eu percebi que os 100 primeiros estavam com uma escrita assim, muito primária, não estava bem estruturada, eu ainda pecava em muitos erros ortográficos, então, de momento, não é ideia minha transformar os minicontos em livro. E atualmente o que estou escrevendo são crônicas, crônicas que, em geral, têm em sua temática, em sua estrutura, a ferramenta da metalinguagem. Elas são crônicas, em geral, críticas, apresentam alguma crítica social, alguma crítica linguística, ou que trazem algum conhecimento novo a respeito de alguma palavra, de algum termo ou expressão. Essas crônicas, sim, é de meu interesse transformar em livro. Entendi. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre a sua escrita, principalmente sobre o que você tem produzido e publicado em rede social, mas voltemos aqui ao Lágrima. O lançamento vai ser agora no mês de novembro. Confirme e convida aí o pessoal que está nos assistindo, onde vai ser, quando vai ser. Convida a galera. Aí, galera, vai ser na sexta-feira, dia 22, a partir das 8 horas, no bar e restaurante Armazém, aqui no centro da cidade. Eu espero, você e sua família, haverá a venda dos exemplares e também haverá umas declamações de poesias e estou convidando alguns amigos para participar. Acredito que será bem bacana. Muito bem, Teófilo. Sobre o que você tem escrito, você comentou que dos 365 contos, os 100 primeiros ou algo que o vale, né? Você achou a escrita deles primária. Vá se acostumando com isso, porque você, levando-se em conta a juventude, a gente pode dizer que você acaba produzindo muito e que você já tem um material considerável, levando-se em conta a sua juventude e, consequentemente, o pouco tempo ainda de convivência com a escrita. Mas escrever é isso mesmo. Sim. Alguém disse aí, não vou me lembrar quem, que escrever, boa parte do ato de escrever é cortar e jogar fora. Então não há nada de errado nisso, não, faz parte do processo de escrita. Também nos conferindo a Lara Mello e o Alexandre Caixeta. Teófilo, ainda voltando aqui à questão das escritas, você comentou que é sua intenção, quem sabe no futuro, lançar as suas crônicas em livro. Exato. Dessa intenção, você já tem assim... Tudo bem que quando chegar essa época você pode mudar de ideia, mas quantas crônicas você já escreveu? Acredito que por volta de 40 crônicas, mais ou menos, eu já tenho escrito. E a minha ideia é chegar a 100. 100 selecionadas, né? Então talvez eu escreva 120 até chegar a essas 100 que eu queira publicar. Chegando a essas 100 que eu queira publicar, é a minha intenção, então, publicar. De momento, eu posso mudar de ideia, né? Claro. Claro. Teófilo, agora falemos de futuro.
Você comentou agora um pouquinho, você é aluno do IFTM, você faz o segundo ano de eletrotécnica, então ainda você tem mais um ano de escola no que diz respeito ao ensino médio. E para o futuro, você se vislumbra fazendo o que, além de conviver com a escrita? Estou dizendo assim, em termos profissionais. No momento eu pretendo fazer um curso de letras. Curso de letras. Estou indeciso se faço na UFMG ou na Unicamp. São ótimas universidades para o curso de letras. Eu não sei exatamente qual área do curso de letras eu pretendo me dedicar mais. Estou em dúvida se faria uma licenciatura em português e espanhol ou se eu iria na área de estudos literários. Mas a área de letras me interessa muito. Recentemente eu também pensava em fazer jornalismo ou sociologia, mas acredito que letras é o melhor para mim, porque de fato é o que eu faço melhor, que é escrever e ler. E acredito que eu tenho certa aptidão em dar aula, então é o meu intuito ser professor algum dia, além de escritor. Muito bem, Teófilo, eu torço demais para que você tenha sucesso, seja dando aula, seja escrevendo, o que está por aí, que você seja feliz no que fizer. Não só no que você fizer, seja feliz. Quem também está conferindo é o Alexandre Caixeta. Cara, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu confesso que eu me esqueci. Ah, sim, você comentou sobre letras, quem sabe sociologia, você comentou outro curso aí, mas independentemente de que curso tenha sido, todos relativos à área de humanidades. Sim. Exatamente. Então, você talvez, de fato, a sua trajetória futuro, caso ela ocorra conforme o que você está planejando, será, quem sabe, uma sala de aula. E eu desejo a você boa sorte. Você estuda numa escola pública e a gente ainda pode dizer que é escola pública, porque geralmente a ideia de que a escola pública não teria o seu valor, de que ela não prepararia bem esse tipo de coisa. Você estuda numa escola pública e pretende continuar seus estudos em universidades públicas, né? Você mencionou a UFMG, mencionou também a Unicamp, né? Que são, a princípio, a sua intenção com relação a curso superior. E com relação à sua preparação, à sua convivência na escola, a escola que você recebe, alguma coisa para dizer? Eu gosto muito do IFTM. E, além do mais, gostaria até de deixar aproveitar a brecha para dizer que o processo seletivo está aberto para inscrições para cursos técnicos, concomitantes e integrados ao ensino médio. Os jovens que estão no 9º ano podem se ingressar no ensino médio paralelamente ao técnico, e quem se interessa apenas pelo curso técnico pode o fazer à noite, de forma concomitante ao ensino médio. É uma escola muito boa e é também o lugar onde desempenho projetos de pesquisa, projetos de extensão, monitoria. Até a monitoria é um paradoxo, porque ela é de matemática e eu sou de humanas. Mas eu também gosto muito de matemática e por isso este ano eu escolhi monitorar nessa disciplina. Até porque uma coisa não impede a outra. E por fim, né, a intenção dos institutos federais é esse casamento, ou esse não engavetamento, entre o que é a produção do conhecimento. Teófilo, quem também está conferindo, o Alexandre Caixeta e o Edivaldo Silva. Eu estou aqui batendo papo com o Teófilo Arvelos, que lança no próximo dia 22 de novembro agora, lá no bar e restaurante Armazém, o livro Lágrima. É o segundo livro do Teófilo, dos 500 mil que ele já escreveu. E eu vou aqui no programa aqui para eu mostrar aqui, pessoal, que o Facebook rola um atraso aqui, senão eu não vejo o que eu estou fazendo aqui. De 1 trilhão de livros que o Teófilo já escreveu, que ainda não publicou, esse daqui é o segundo. Teófilo, comenta aí sobre a capa, de quem foi a ideia, foi sua, foi da editora, houve um trabalho conjunto, como é que isso se deu? Houve um trabalho conjunto. A capa foi feita pelo Vasco Duarte, utilizando ideias minhas e dele. A minha ideia inicial era que houvesse alguma flor ou alguma pequena planta que tivesse uma gota de orvalho, para simbolizar a lágrima, né? Fazer o paralelo com a lágrima. Ele me enviou essa imagem que consta na capa, de início, porém com outras cores, umas cores mais verdes, mais azuladas, e que eu preferi que trocasse. Eu pedi para que houvesse um tom bem escuro no fundo e que a própria flor fosse de tom avermelhado. Acredito que isso combinaria mais com o tema do livro.
Então assim foi feito. Eu pedi também que ele reduzisse a letra, porque na minha opinião estava muito grande, e deu isso à capa. Teófilo, vou fazer uma pergunta totalmente indiscreta. Até que ponto o Teófilo Pessoa está presente nos poemas de Lágrima? E se preferir falar sobre isso, sinta-se totalmente à vontade para não falar. Ou até que ponto é tudo mesmo o eu lírico, uma persona, digamos assim? Até mesmo na biografia do meu perfil no Facebook, a biografia é: narrador não é sinônimo de autor. Sim. Sim, muitas pessoas confundem muito isso. Mas uma coisa não impede a outra. O autor pode se fazer presente no texto e pode se fazer presente em partes ou de forma alguma. Uhum. Eu acredito que haja as três coisas nesses poemas do livro. Alguns poemas que eu seja completamente presente, outros parcialmente presente, outros definitivamente ausente. Muito bem, eu batendo papo com o Teófilo Arvelos, o Edivaldo Silva, acho que eu já tinha falado, o Flávio Martins também conferindo. O Flávio foi meu colega de Polivalente. Abraço, viu, Flávio? Muito bem, Teófilo, foi um prazer conversar com você nesta tarde de sábado. Exato. Sábado, a gente ao vivo aqui pelo Facebook. Eu confirmo, pessoal, o Teófilo vai lançar o segundo livro dele, o livro Lágrima, no próximo dia 22, a partir de 8 da noite, lá no bar e restaurante Armazém, que fica ali na rua Doutor Marculino, bem aqui no centro de Patos, não tem erro não. Teófilo, antes de a gente encerrar, você comentou que uma galera vai declamar alguns poemas, você já tem nome ou nomes confirmados do pessoal que vai participar? Tenho sim, mas estes eu vou deixar de surpresa. Entendi. Mas reforçando o convite, eu espero todos vocês no dia do lançamento, a partir das 8 horas, no Bar Restaurante Armazém. É nessa sexta-feira agora. Todos estão convidados, o livro estará à venda. Muito bem, Teófilo, brigadão pela presença, manda um abraço para o seu pai, para a sua família, beleza? É um pessoal de que eu gosto muito. E você que nos conferiu, muito obrigado. O vídeo vai ficar aí para você conferir depois, aqui no Facebook. Sinta-se à vontade para compartilhar, divulgar o trabalho do Teófilo, que já escreveu muito, e torço para que continue escrevendo, torço para que continue publicando. Tá bom, Teófilo? Obrigado. Sucesso para você. Obrigado. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. E eu estou aqui procurando onde é que eu paro essa transmissão, mas eu não estou achando aqui no meu programa. Deixa-me ver aqui. Esse primeiro. Deve ser aqui. Deve ser aqui. Beleza, pessoal. Outra coisa. Sempre que eu faço transmissão aqui pelo Facebook, sem que eu saiba a razão pela qual isso ocorre, o final da transmissão é interrompido. É por isso também, Teófilo, que eu estou enrolando aqui, até para que a sua despedida não seja cortada. Se ela foi ou for, eu peço desculpas de antemão. Eu não sei por que isso ocorre. Beleza? Valeu, pessoal. Um abração a todo mundo. Obrigadão.